Então, novamente, boa tarde a todos. Eu sou Ricardo Periar, diretor executivo do Hospital Samaritano de Botafogo. E é uma honra muito grande estarmos aqui reunidos, uma sessão presencial comemorativa do nosso grande amigo Ricardo Cruz. E parece que foi ontem, quando nos primeiros anos, conversando sobre o projeto Humanidades, Ricardo conquistou a todos com o seu entusiasmo, com a sua fibra e com todo o seu espírito empreendedor. E para nós, instituição, foi um prazer muito grande apoiar esse projeto maravilhoso. Falar de Ricardo, um grande amigo, um grande mestre da medicina, um grande humanista, que com a sua ideia conseguiu implementar algo novo dentro do nosso meio, conseguir trazer o conhecimento médico ao conhecimento do humanismo em sua plenitude. Então, é um prazer muito grande ter todos aqui conosco e homenageá-lo nesse momento. Queria também terminar a minha breve fala agradecendo a Denise Loreto por todo o entusiasmo, determinação, perseverança na manutenção do Humanidades e que sempre contará com o nosso apoio. Muito obrigado a todos. Boa tarde a todos. Obrigado, Ricardo Periar, pelas palavras de boas-vindas. Queria também saudar a todos que nos acompanham nesse momento aqui no auditório e também pelas plataformas digitais. Essa é a sessão Humanidades de número 117, um projeto realizado pelo Dr. Ricardo Cruz, que pelo 9º ano consecutivo conta com o apoio do Hospital Samaritano para sua realização. O tema da sessão de hoje é a história do projeto Humanidades. E, por si só, essa sessão já seria especial, porque depois de 4 anos nós temos aí a possibilidade de estarmos novamente numa sessão presencial, né, o que já torna ela especial. É muito bom ver o rosto de todos vocês. A última sessão presencial aconteceu em março de 2020, ainda na presença do nosso querido Ricardo, há exatos 4 anos atrás. Então, o que já torna essa sessão uma sessão de reencontro. Mas nós pretendemos torná-la ainda mais especial, falando da história desse projeto, de como tudo aconteceu, de como vem acontecendo e de como nós enxergamos esse projeto para o futuro, principalmente quando olhamos para as gerações de futuros médicos, futuros profissionais de saúde e de como esse projeto pode impactar na vida pessoal e profissional para que eles possam oferecer uma medicina cada vez mais humanizada. Eu vou passar a palavra para o Dr. Ricardo Lima, coordenador, para dar início à sessão e apresentar nossos convidados. Obrigado. Obrigado, Edmar. Como sempre acontece nas sessões, primeiro saúdo a todos, uma boa tarde. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Eric, pode botar o slide que a gente tinha pedido do quadro. Parece um pouco contraditório falar de humanização, já que nós somos humanos e os pacientes também o são. Então, lidamos com humanos, somos humanos, por que precisamos humanizar? Eu volto atrás ao século XIX. Esse é um quadro pintado por Luke Field, chamado The Doctor. Ricardo gostava muito dele, tinha citado ele também. E que mostra um médico aproximado. A história diz que esse seria o primeiro filho do próprio pintor, Philip, agonizando no leito, e ele ficou impressionado com a dedicação e o desvelo do médico ao lado dele. E, de propósito, ele afasta qualquer tipo de medicação, de instrumento do lado. O pai fica ao longe e só tem o médico perto ao lado do paciente, mostrando como existe a proximidade. Isso era um binômio que virou um trinômio, depois virou um polinômio, e a gente não sabe mais aonde vai parar. E hoje até não é à toa que a McKinsey publicou ontem uma pesquisa na empresa dela, falando de novos. Agora, a nova geração chama Gen I, seria a geração da inteligência artificial. E procurando necessidades para os funcionários, para as pessoas trabalharem, falando que a qualidade do futuro vai ser a humanização, a cognição, porque tecnologia já tem bastante e ela pode fazer muita coisa. Ricardo era um visionário. Ele previu isso há muito tempo, que a gente precisava voltar ao século XIX, a humanizar, a chegar mais perto do paciente,
a sentir o paciente, mas independente do que estivesse em volta. E é por isso que nós nos reunimos mensalmente para ver de que maneira nós fazemos isso. E para isso nós trouxemos 3 grandes baluartes aqui da medicina para discutir isso. Dr. Londres, dispensa apresentação, fundador da Clínica São Vicente, um dos pilares da medicina privada do Rio de Janeiro há muito tempo. Dr. Charles Suleiman, muitos anos, passou por diversos cargos na MIL, de direção de hospital, direção regional, direção da operadora. E Dr. José Camargo, cirurgião, transplante lá do Sul, todos muito experientes nisso. Vou pedir para começar direto, então, a nossa apresentação. Dr. Londres, por favor, o senhor pode se aproximar do púlpito ali para fazer a sua apresentação. Muito prazer aqui, realmente. Eu participava aqui das sessões, né? É uma coisa que sempre o que o Ricardo fez foi algo incrível. Então, vou começando logo a falar, porque... Então, começo com um depoimento, que por acaso eu encontrei esse depoimento. Você já viu? Por acaso eu encontrei esse depoimento, né? Quando ele faleceu, a Ingrid Guimarães, né, colocou isso: o amigo baluarte da medicina, ser humano bondoso, abnegado, detentor de um grande senso humanitário. Esse era o Ricardo. Era conhecido profissionalmente, nessa professor nato, douto, sem necessidade de nenhuma titulação. Cultura médica ímpar, admirado e respeitado pelos profissionais de saúde, com os quais interagia independente de suas formações. Esse era o Ricardo. Continuo dizendo aí, né? Vocês podem ler. Ele jovem ainda, ela tinha 19 anos quando atendeu. E ela depois disse que um mês eu reencontrei o Dr. Ricardo na clínica, agradeci. E ele disse: tenho tanto orgulho quando te vejo na TV. Agora vamos voltar aqui. Nasceu em 10 de abril de 54 e formou-se em medicina no UFRJ em 77. Residência médica em cirurgia geral no Hospital de Ipanema, que era um grande hospital da época, né? Em cirurgia de cabeça e pescoço no Instituto Nacional do Câncer, é outro, né? Completando a sua formação na área de cirurgia crânio-maxilofacial, Departamento de Cirurgia da PUC-Rio, sob liderança de Pitangui. Né? Conhece ele, né? Conheceu o Pitangui, não conheceu? Criou em 2013 o Centro de Atenção Especializada em Cirurgia Crânio-Maxilofacial do INTO, atendendo a pacientes com deformidades congênitas do desenvolvimento adquiridas do esqueleto crânio-facial, com mais de 1000 cirurgias realizadas desde então. Vinha se preparando para a realização de transplante de face. Ele era membro das seguintes instituições: Colégio Brasileiro de Cirurgiões, então vocês vão lendo aí quais são elas, né? Todas elas. Fora as outras, claro, né? E essas são as mais importantes. Casado com Denise, conhece a Denise? E tem 2 filhos, Pedro e André. Então está aí a família toda. Que idade estão eles agora, Denise? Vou fazer 21. 21 anos, olha só, hein? Olha só. Ricardo, mesmo sendo cirurgião, especialidade onde a objetividade é muito mais intensa do que nas especialidades clínicas, criou o grupo denominado de Humanidades Médicas, que mostrava como a subjetividade tinha uma enorme importância em todos os campos da medicina. Isso nos mostra como ele via a medicina muito além da sua especialidade. Sempre me senti muito próximo a tudo que ele apresentava e procurava não perder nenhuma das suas sessões, sempre lotadas no auditório samaritano. Senti uma extrema afinidade com suas palestras e daqueles a quem ele convidava para apresentar suas ideias a respeito daquilo que estava além da objetividade da medicina. Há mais de 20 anos recebi um convite de João Uchoa, dono da Universidade de Estácio de Sá, para criar uma escola médica. E fiz uma inovação naquela época. Coloquei em todo o semestre do ciclo clínico cadeiras de Ciências Humanas e Medicina. Filosofia médica, Sociologia médica, Antropologia médica e Ética médica. E lembro que eram as matérias que os alunos mais gostavam. Isso me lembro bem. O João Uchoa foi um gênio, né? E aqui foi um grande professor meu, né? Ter tido o mestre Danilo Pestrello. O seu livro A Medicina da Pessoa, que já diz muita coisa, né? É uma grande aula que todos nós deveríamos ler. Alguém já leu aí o livro? Tio leu muito bem. E era isso que Ricardo nos mostrava em suas apresentações. O ser humano é uma entidade biopsicossocial
Ou seja, muito além de apenas do seu corpo. Estava a sua mente e a sua inserção na sua comunidade. Seus eventos foram importantíssimos para que fosse combatido o reducionismo na atividade médica, que estava crescente em função do uso abusivo de tecnologia e dos protocolos. Raciocínio, tchau. A presença de colegas e demais profissionais da área médica e da saúde, em geral, era crescente, e com frequência lotando o auditório e até mesmo os assentos colocados no corredor. É uma coisa incrível isso, né? Isso mostra não só o interesse do assunto, como também a organização dos eventos por Ricardo Cruz. Podemos dizer que não era apenas pela sua organização, mas também pelo seu carisma, que ele tinha um carisma. Isso todos nós... Tá bom? Tá? Além do profundo e reconhecido interesse pela sua especialidade, a meta de Ricardo ia além. Seu principal objetivo era a conscientização dos profissionais da área da saúde, principalmente os médicos, da dimensão da pessoa do paciente e mostrar que, para o estabelecimento de um diagnóstico, há caminhos que, além dos objetivos, existem os subjetivos que dependem basicamente do raciocínio clínico, que é uma coisa que... Uma grande deformação foi passarmos a chamar os exames complementares de medicina diagnóstica. Eu acho que o Conselho Federal de Medicina devia proibir isso. Na minha época, eu acho que até hoje, a medicina diagnóstica é dada pela anamnese profunda. Eu me lembro que eu li Howard Burroughs, não sei se eu vou citar isso aí. A anamnese completa está aos poucos desaparecendo, substituída por programas e protocolos que quase sempre, mal usados, substituem o raciocínio clínico. E eu me lembro, e a minha realidade como profissional, que você, com uma anamnese bem feita, você tinha 90% de chance de chegar a uma hipótese diagnóstica correta. Então, hoje isso não se raciocina, pede exames, dá-se remédios. E era isso que nosso Ricardo procurava nos mostrar com suas belas e profícuas reuniões. Essa é uma coisa muito interessante, né? As máquinas não têm cérebro, use o seu. Com uma grande frequência, os dados subjetivos podem ser mais importantes que os dados objetivos para se chegar a um diagnóstico. Isso eu tinha, na minha época eu fazia cardiologia, que antes do câncer era o grande temor das pessoas, e você, na anamnese, você conseguia chegar realmente às hipóteses corretas de diagnóstico. Então, muitas vezes, 2 casos são inesquecíveis. Veio um jovem com 4 sintomas e no meu raciocínio, entre eles, não havia a menor coerência. Continuei a anamnese, pois no meu aprendizado só devemos passar ao exame físico depois de termos hipótese diagnóstica. E só depois de muito tempo de conversa, vi onde estava procurada a coerência. Olhem só. Não era por qualquer dos 4 sintomas citados, e sim a maneira como ele contava a sua história. Fui à Copa do Mundo na Inglaterra e 2 meses depois apareceu o sintoma A. Ia passar o Natal em São Paulo, mas não podia, por 3 meses antes apareceu o sintoma B. No feriado de 7 de setembro estava em Petrópolis, quando apareceu o sintoma C. 2 meses depois das férias de julho apareceu o sintoma D. E aí eu fiz uma hipótese diagnóstica. Depois de muito pensar, procurando aonde me levariam os sintomas, finalmente percebi que o início de todos os sintomas se davam no mês de setembro. Se olharem para trás, tudo que eu falei era tudo setembro. Fui então para a vida pessoal. E quando ele falou do namoro, noivado e futuro casamento, perguntei quando havia ficado noivo. Em setembro, disse ele. Passei a falar da relação com a futura esposa, filha de um milionário, me disse ele. E por isso deixaram o emprego onde estava há tantos anos, trocando por outro para ganhar mais. E se não durasse um novo emprego, como iria manter? Esse era o problema desse rapaz. Todos os sintomas em que ele percebesse estiveram se unindo em setembro, né? Perguntei como ele se dava com o futuro sogro, ele disse que muitíssimo bem. Disse eu, então, que ele deveria levar para ele sua preocupação. Assim ele fez e voltou para a próxima consulta, aliviado, pois o sogro o acolheu, dizendo que muito o admirava, queria ele para sua filha, e que se houvesse algum problema financeiro, ele o acolheria. Encontrei com esse rapaz casualmente no aeroporto 20 anos depois, casado e feliz. Sem um remédio, sem um exame, só na conversa, né? E vendo que havia coisas muito além da medicina objetiva que podiam fazer isso. Esse foi o mais emblemático de tantos outros casos em que a anamnese bem feita nos levava muito além da mera objetividade médica.
e nos mostrava o caminho onde a medicina, como já foi dito, é uma atividade biopsicossocial. Ricardo, com a Associação de Humanidades Médicas, prestou à medicina uma colaboração fantástica para que ela passasse ao caminho inverso do atual, e sua descaracterização eminentemente humana. Então, hoje vê o corpo de exames, né? Remédio. Um outro caso. Um conhecido que fazia trabalhos para o hospital me chama para tomarmos um café com a irmã dele. E na cantina, lá chegando, ele diz: o senhor acertou o diagnóstico da minha irmã. Ela tem feocromocitoma. Eu não me lembrava. Que isso? Eu nem conheço sua irmã. E ele então contou, e ela então diz: estou com sintomas há 4 anos, e hoje, nesse exame novo, que eu não lembro qual era, constataram-se meu tumor. Como o senhor pôde acertar só com o que o meu irmão contou? Eu não conhecia, né? E dei um chute e acertei. Aí eu disse para ela o seguinte: vou lhe contar uma história e me diga qual é. Vi uma menininha pela floresta, quando ela encontra o lobo mau, ela interrompe e fala: Chapeuzinho Vermelho. Eu então disse: você conhecia a história do Chapeuzinho Vermelho. E eu conhecia e havia estudado a história do feocromocitoma. Aquele tipo de crises hipertensivas eram típicos do feocromocitoma. Eu vi apenas 2 casos, mas sempre estudava as características das doenças. Foi um chute, por isso é errado, claro, tá? Mas as sessões de humanidades médicas promovidas por Ricardo Cruz traziam de volta a medicina para sua essência. Deveríamos tratar a pessoa e não apenas seu corpo, e seus sintomas ou sinais, mas a sua integralidade. E assim evitávamos o excesso de pedidos de exames ou mesmo o uso abusivo de medicamentos, evitando gastos totalmente desnecessários. Meu caro Ricardo, a medicina muito lhe agradece. Então, resumindo aqui rapidamente, o Ricardo, apesar de ser um cirurgião específico, tinha essa visão ampla do que era a atividade médica. Isso seria um grande ensinamento para todo mundo. E você vê hoje, está quase lotado aqui, mas o que as sessões normais era uma coisa inacreditável. Então, Denise, parabéns pelo doutor Ricardo. Viu? Muito bem, é isso aí. Muito obrigado, doutor Londres. Por falar em medicina da pessoa, o senhor citou, né? Podemos, Érico, botar já a conexão aí com o doutor JJ. Realmente o livro do Dr. Perestrello é uma obra de arte, né? E a medicina da pessoa é algo muito importante. Uma das pessoas que fala muito sobre isso, Dr. Camargo, lá do Sul, está nos dando o privilégio de estar aqui conosco. Ele que tem um curso também sobre medicina da pessoa e frequentou muitas sessões aqui. É um escritor, professor, cirurgião, veio nos brindar com o seu tempo e falar um pouco da sua experiência com o Ricardo aqui. Obrigado, professor Camargo. Obrigado, Ricardo. Foi um prazer esse convite. E quando eu fui generosamente convidado para participar dessa sessão homenagem do Ricardo Cruz, e o Ricardo Lima me disse que eu podia falar do que eu quisesse, eu me dei conta que, depois de um convívio que não foi tão extenso, mas de grande densidade emocional, o difícil era selecionar o que dizer. A primeira dificuldade foi eleger as principais virtudes que tornaram o Ricardo esse modelo de talentos múltiplos, inesquecível a todos os que tiveram o privilégio de conhecê-lo de perto. E quando ele morreu, disputaram espaço numa página inteira de O Globo, em que foi listada uma enxurrada de adjetivos que traduzia bem a admiração que lhe prestavam e que incluía unanimidades como inteligência, sensibilidade, gentileza, fidelidade, empatia e até um bem-humorado doido de pedra, e que terminava num adjetivo que definia melhor que todos: único. Assim, em negrito, numa declaração pública de amor subscrita por mais de 900 amigos, porque ninguém queria ficar de fora. Conheci o Ricardo por ocasião da visita acadêmica, um ritual obrigatório a quem pretenda concorrer a uma vaga na Academia Nacional de Medicina. Num encontro almoço em Porto Alegre, que não ultrapassou 2 horas, a minha primeira impressão é que ele se tratava de uma dessas raras pessoas que, quando conhecemos, percebemos que temos que fazer alguma coisa para que ele preste atenção na gente e depois
se for possível, quem sabe, com muita sorte, nos tornarmos amigos. O problema é que não há roteiro para esse tipo de conquista, porque ela é espontânea ou não tem valor. Aliás, me socorro dos psiquiatras para tentar resolver a minha curiosidade de entender por que nos sentimos tão seguros para decidir de cara que alguém pode ser nosso amigo, enquanto outros, de jeito nenhum. A partir de setembro de 2013, quando ele passou a ocupar a cadeira 62 da Academia Nacional de Medicina e logo mostrou as suas credenciais, ficou evidente que tínhamos as mesmas preocupações em relação ao jeito de atender os pacientes. E percebi que eu tinha muito a aprender com esse tipo sensível, organizado, metódico e, vá lá, meio chato no cumprimento das rotinas. Rapidamente nos tornamos parceiros na organização das sessões da secção de cirurgia da academia que eu presidia e organizei muitos simpósios interessantes com a participação dele. Aliás, um profundo conhecedor da elite médica do Rio na escolha de convidados e temas mais adequados. Foi pelo Ricardo que cheguei a esse maravilhoso Humanidade na Saúde, onde 2 vezes fui um lisonjeado protagonista a convite dele. Por isso, talvez, Denise, essa fisgada de saudade agora, quando pude rever, ainda que à distância, a beleza desse auditório, onde fui tão carinhosamente acolhido. Uma característica do Ricardo, que sempre me impressionou, foi a sua festejada inteligência emocional. Identificado com ela, desenvolvemos uma espécie de pacto. E cada um devia contar ao outro o que combinamos chamar de as sutilezas da relação médico-paciente. E foram muitos e ótimos causos. Acho que inauguramos essa prática com a história da Jéssica, uma menininha de 9 anos, da ala de oncologia pediátrica, que chorava virado para a parede, alegando que queria porque queria ir para casa. Porque a doutora Daniela, única pediatra que aquecia o estetoscópio antes de auscultá-la, ia sair de férias. Eu tive vontade de chorar por relembrar daquele pingo de gente sempre abraçado no travesseiro quando entrava no seu quarto alguém de jaleco branco. E fiquei com a impressão que o Ricardo, ao ouvir essa história, também quase chorou, só para me socorrer. Eu lembro que ficamos um tempo em silêncio digerindo a lição daquele caso. E o Ricardo comentou que poucos médicos se preocupam com os pequenos detalhes, justamente os mais valorizados pelos pacientes. Uma área de interesse mútuo era o manejo da notícia ruim. Sempre um grande desafio para o médico quando portador daquela notícia que ninguém quer ouvir. A propósito, lhe contei do meu cuidado de nunca dar notícia ruim à noite. E isso ocorreu inspirado num velho boêmio uruguaio, internado para avaliar um tumor avançado de pulmão, e que fui visitar num final de tarde para lhe contar os resultados. E desisti porque ele estava sozinho. Na manhã seguinte, depois de lhe explicar o diagnóstico e como seria o tratamento, ele me interpelou. Doutor, mas o senhor já sabia disso ontem, quando esteve aqui, não sabia? Eu disse, de onde o senhor tirou isso? Ah, não sei, experiência de vida, talvez um pouco de linguagem corporal. Mas eu não estou reclamando, eu, na verdade, estou lhe agradecendo, porque o senhor me deu mais uma noite de esperanças. E eu vou lhe dizer uma coisa que aprendi sendo boêmio. Quem não consegue se dar conta da delicadeza da noite, nunca vai conseguir ser generoso durante o dia. Outro dia, numa das nossas sabatinas, Ricardo perguntou como eu me comunicava com a família do paciente sendo operado. Eu contei que, como rotina, eu combinava com a família que eu conversaria depois da cirurgia, e ele me disse que podia fazer muito melhor, que ele mandava notícias durante a cirurgia, porque isso poupava muito sofrimento. Eu passei a fazer isso como rotina. Hoje insisto com meus residentes que se operar é bom, ser operado não. E que sempre que estiverem no bloco cirúrgico empenhados em fazer a melhor cirurgia, lembrem
do outro lado do corredor, onde sempre haverá alguém desesperado por notícias. Uma noite, enquanto jantávamos, eu resolvi lhe contar com algum orgulho de como eu tratava a questão do encaminhamento de um paciente a outro colega e do quanto isso significava de um hiato sofrido, porque nós tínhamos uma pessoa que tinha aprendido a gostar de um médico e agora estava sendo encaminhado para um outro colega que ela não tinha nenhuma certeza que gostaria. E que eu resolvia isso fazendo um telefonema na frente do paciente, para que estabelecesse um vínculo, de modo que na primeira consulta ela já não visse mais o novo médico como um completo desconhecido. O Ricardo só comentou que achava isso uma prática interessante. Não sei por que mudamos de assunto, mas pouco depois da sua morte, numa sessão online onde vários colegas contaram episódios do convívio com ele, alguém, eu acho que foi o Marcelo Bartzinski, contou que muitas vezes o Ricardo acompanhava o paciente ou colega e assistia à consulta em silêncio, numa oferta maravilhosa de apoio e parceria ao paciente. Ao ouvir essa história, eu fiquei grato à memória dele por ter me poupado do mico ao não confrontar a rotina dele com a minha modesta preocupação de simplesmente telefonar ao colega na frente do paciente. Outra característica do Ricardo que chamava atenção e que às vezes chateava era a obsessão com horários. Nos encontros do samaritano, se podia acertar o relógio pelo rigor com que as sessões iniciavam às 12h30. E o Érico, melhor do que ninguém, lembra disso. Na organização dos eventos na academia, o drama era alertar os palestrantes do cumprimento do horário. Era até divertido acompanhar a aflição dele quando já tinha estourado o tempo e o orador continuava impávido, tendo já anunciado 2 ou 3 vezes. E para terminar, o Ricardo ficava doido com essa frase. Eu acho que a história que melhor retrata o perfil do organizador obsessivo do Ricardo foi cantada pelo professor Arnaldo Goldenberg. Ele contou que saía do Samaritano quando foi interpelado pelo Ricardo, dizendo que ele tinha 2 pedidos para ele fazer. Daqui a 60 dias, nós vamos apresentar uma sessão de Humanidades com o Drauzio Varela, que escreveu um livro maravilhoso sobre quando o médico adoece, e ele vai falar disso durante 40 minutos. E você vai fazer, depois disso, um comentário de 8 minutos. Eu estou dizendo 8 minutos. Não serão 7, nem 9. Pode ser? E o professor Arnaldo disse, pode ser, mas você disse que tinha um segundo pedido. Não, o segundo pedido é você tem que dar um jeito de me conseguir o celular desse Drauzio, que eu não consigo me comunicar com esse cara. Ele já estava com a reunião engatilhada, sem nenhum contato, e já estava prevendo a rotina e o respeito aos horários que era a sua marca registrada. Uma coisa que muito me impressionava era o quanto ele colocava de empolgação falando de determinados assuntos que lhe encantavam. Como, por exemplo, referido há pouco pelo professor Londres, o transplante de face. Uma pena que a vida não tenha lhe dado a chance de realizar esse sonho. Obrigado pela atenção. Continuaremos adiante, eu imagino, Ricardo Lima. Sem dúvida, professor. Muito obrigado. Professor, vê a minha responsabilidade agora, né? Eu tento cumprir a obsessão dos horários também. Então, eu aprendi com ele, fico tentando cumprir. Eu já era obsessivo, estou tentando ficar pior agora para ver se eu chego no perto do nível dele. Mas isso aí, Denise sabe disso, que eu fico cobrando ela a sessão, programa, trabalho, horário. Bom, por causa disso, vamos continuar. Convidar, por favor, o Dr. Charles Suleiman, que agora nós falamos aí da história, coisas que pensar educação, o que fazer, como melhorar a humanidade nessa escola de medicina, né? E falar o que você quiser à vontade aí sobre humanidade. Obrigado, Ricardo. Tarefa simples, né? Bem simples. Quanto tempo eu tenho, antes de mais nada? 15 minutos. Então tá. Deixa eu usar a tecnologia aqui para ele começar a apitar aqui na hora que...
Vou chegar em 14. Primeiro, eu queria agradecer imensamente, a Pita, imensamente o convite, né, e a generosidade do Ricardo Lima de me colocar perto do Dr. Londres e do Dr. Camargo. Né? Isso, pelo amor de Deus, né, vamos, né, baixar a bola. Mas tá aqui hoje, né, olhando esse auditório de novo em 3D, né, que a gente parar de ver tudo em 2D, já é de cara uma satisfação imensa. Depois pensar em toda essa trajetória, né, que eu acho que ao longo desse tempo todo, se eu pude de alguma maneira ser facilitador desse processo, né, eu já me sinto bastante gratificado. Mas o tema, né, e a figura do Ricardo, eu lembro do Ricardo no Fernandes Figueira, eu sou da Fiocruz, né, eu trabalhava no Fernandes Figueira, e, curiosamente, a vida, né, tem ciclos, né, e eu acabei de chegar do Fernandes Figueira, né, acompanhando o exame, né, de uma criancinha internada numa maternidade pública do Rio de Janeiro. Foi fazer um exame de uma prova de função pulmonar, e eu lembro do Ricardo, né, aquela figura única, indo ao Figueiras, generosamente ver as crianças do Figueiras, assim, sempre que precisava, ele estava lá, né, para apoiar e para olhar os pacientes, e eu nunca vi ele ter uma atitude, isso diferente com qualquer paciente que fosse, de onde quer que ele fosse, ou com qualquer colega, qualquer médico. Né? Então, isso me influenciou, porque eu estou falando de 1988. Né? Eu tinha formado há 3 anos, né? e lembro do Ricardo lá no Figueiras fazendo isso desde sempre. E eu já tinha um incômodo na minha vida, né, como estudante de medicina, quando resolvi fazer faculdade de psicologia, né, por uma constatação de que a faculdade de medicina é um deformador de seres humanos. Né? Acho que a gente forma técnicos e deforma o ser humano. E ninguém que foi fazer medicina, eu tenho certeza que, por menos consciência que tenha desse processo, foi fazer medicina pensando em ser um técnico. Acho que tem alguma coisa que move. Eu acho que a seção Humanidades, e a gente teve vários exemplos disso, né? Sessões interessantíssimas. Sábado, na Barra, né? Lotado, o auditório lá do Centro de Treinamento. Então, a gente tem toda hora uma manifestação que tem alguma coisinha, alguma semente de esperança de que as pessoas que buscaram essa profissão têm ali dentro, latente, o desejo, né, de expressar, né, isso que nos diferencia dos outros animais, que é uma coisa muito pequena e nova, né, que é um córtex milimétrico novo, quando você pensa na história de toda a existência da vida na Terra. Ele é mínimo, pequeno, novo, e é com ele que a gente tem que se virar para se diferenciar dos outros animais e fazer com que tudo isso aconteça. Então, a inspiração do Ricardo de trazer o tema humanidades, né, e fazer essa provocação, né, afinal de contas, por que a gente precisa ensinar o ser humano a ser humano, né? Mas a gente também precisa lembrar que a desumanidade é humana. Né? Toda a desumanidade que a gente vê, ela é promovida pelos mesmos humanos que estão sentados aqui e que estão ouvindo isso. Então, quando a gente se dá conta dessa contradição, né, que é o ser humano, e uma contradição que nos leva a ter uma certa tolerância, né, por conta de toda essa novidade que é o ser humano no planeta, ao mesmo tempo traz uma responsabilidade enorme em perceber o que mais a gente tem que fazer para tentar buscar melhores resultados, né? E eu acho que existem iniciativas, o Dr. Londres está falando aqui de uma coisa que um show lá 20 anos atrás, e a gente ainda não consegue ver efetivamente o impacto dessas iniciativas muito meritórias no desfecho. Eu estou chamando de desfecho a capacidade que um médico tem, né, de exercer a sua profissão com toda essa humanidade. Saí do Fernandes Figueira, estava falando desse prematuro que está internado em outra maternidade, e a mãe contando, né, que a criança está internada lá ainda, que tem uma filha de 7 anos, que não conhece a irmã, que está há 3, 4 meses internada lá. Ela não conhece a irmã. Ela tem 7 anos. Eu lembrei de uma passagem, uma vez eu estava lá no downtown, comendo um negócio, já saí do cinema, aí a funcionária que estava atendendo na lanchonete falou: "O senhor não é o Dr. Charles lá do Fernandes Figueira?" Eu falei: "Sou." "Então, eu sou cuidador da minha filha." Eu falei: "Puxa, que legal." "Então, ela está com que idade?" Mas sabe por que ela lembrava de mim? Ela lembrava de mim porque eu deixei
a irmã... o Fernando Figueira tem uma rotina, os irmãos podem entrar, mas tem um horário, né? Que sabe, médico, a gente parece que aprende um negócio na faculdade que tem horário, né? Então, fora daquele horário, as bactérias ficam dentuças, não sei o que acontece. Então, a gente não, tem um horário, acabou o horário da visita, não pode vir. E ela chegou à noite, né? Ela, num plantão, me perguntou que a filha queria conhecer a irmã, mas ela não conseguia trazer de dia, porque, né? Por razões óbvias, né? E eu falei, traz ela à noite. Ela traz, eu vou estar de plantão lá, sei lá que dia, você traz ela à noite. Ela levou, mas ela só lembrava de mim por causa disso. Não foi porque eu acertei um antibiótico, eu entubei a criança. Não lembra. Não é possível que a gente abra mão, né? Que nível está aqui, ele lembra, quando a gente começou a fazer a certificação pela ISO 9000, lá no Marilhone Duque de Caxias, a gente criou um índice, chamava ITP, Índice de Tratamento Personalizado, né? ITP. Aí a gente criou, como era um assistente do cliente, era uma figura assim. Era uma figura, né? E que isso gerou uma celeuma dentro do CTI, porque as pessoas estavam revoltadas, porque só ela ganhava os presentes. Só ela ganhava, mas só ela conversava com as famílias, né? Então, a gente criou uma figura para representar. Ela ligava, né? Isso, posso falar, 1996, 97, por aí. Ela ligava todos os dias para um familiar que era eleito como um familiar de contato. Então, eles não precisavam ficar ligando para o CTI. Não era só porque era bom para o paciente, mas porque era melhor para o funcionamento do serviço. Então, aquele familiar definido pela família sabia que todo dia de manhã a Cristina ia ligar para dar notícia, né? Era Cristina o nome dela, e tinha uma ciumeira danada dentro do CTI, porque só ela ganhava os presentes. A gente delegou, né, a tarefa. Fora a discussão que a gente tinha, né? Eu vinha do CTI no Natal, e na minha vida de clínico, a questão é assim, toda vez que eu tinha que dar a notícia da morte para uma família, né, eu tinha que arrastar um residente para ir comigo, né? Ele tinha que estar ali. A gente é médico desse paciente, a gente tem que viver aquele momento com a família, né? E os residentes resistiam, porque não é fácil, mas talvez a hora que a gente se sinta mais médico, né? E aí, quem trabalha com esses limites, né, da viabilidade, como é o caso da neonatologia, talvez seja a hora que a gente se sente mais médico, a hora que a gente está dando a notícia da morte para alguém que está ali junto, né, e vive aquele momento do jeito que for necessário. Então, abrir mão disso é um desperdício, porque a gente recebe muito mais do que dá, né? Um paciente terminal, ele te dá mais carinho do que você está dando para ele. Então, assim, tudo isso o Ricardo conseguiu concentrar nessas sessões para provocar a gente, mas isso tem que ir além, né? Então, como é que a gente vai fazer com que esse tema seja um tema transversal na formação médica, né? Então, esse tema ele não pode ser um tema de uma disciplina ou mesmo de 3 ou 4 disciplinas. Em todas as disciplinas tinha que ter alguma coisa. Quais são as notícias difíceis na cardiologia, na dermatologia, na reumatologia, e as pessoas têm que ser preparadas para lidar com essas notícias difíceis, né? Em que momento a gente vai discutir morte? Em que momento a gente vai discutir, de uma maneira mais profunda, como lidar com envolvimento, né? Não existe relação terapêutica sem envolvimento. E na medicina a gente simplifica dizendo não se envolva. Não se envolva, é simples, né? Como é que você resolve isso? Não se envolvendo. Não existe transferência, não existe contra-transferência, não existe técnica para isso. Então, assim, isso precisa ser alguma coisa que alcance transversalmente toda a formação médica, toda a formação, em todos os modos, durante todo o curso, né? Não pode ser um tema em que a gente evangeliza os evangelizados. A gente precisa despertar isso e colocar isso como algo indissociável, e eu espero que a inteligência artificial deixe sobrar só isso, só entre várias aspas, né, para o médico, né, ser humano. Só isso. Se sobrar só isso, a gente vai ser melhor médico do que o que a gente está sendo hoje, porque a tecnologia talvez resolva com muito mais eficiência, com muito mais precisão as coisas que hoje a gente precisa de anos e anos e anos para acumular e para conseguir chegar à experiência do Dr. Camargo, do Jacó, do Dr. Londres e tantas outras pessoas brilhantes que estão aqui nessa sala. Então, se o nosso diferencial for esse, ser humano, né, acho que a gente vai ter avançado muito, pode ser que essa seja a maior contribuição da inteligência artificial.
Então é isso, não vou me alongar mais, queria agradecer. Ricardo, estourei o tempo, pelo amor de Deus, Ricardo. Não, você fica tranquilo, né? Não, fica tranquilo. Não, então tá bom. Você estava falando aí, eu lembrei rapidamente da história de um cirurgião que eu aprendi, o Célio Lembro Solano, né? Que um dia ele me chamou, a gente perdeu um paciente, cirurgia e tal, ele, vamos. Eu falei, aonde, professor? Vamos ao enterro do paciente. Eu falei, hein? Eu era interno. Ele falou, não, vamos ao enterro, eu conheço a família. Ele me levou no enterro, eu achei aquilo um negócio desesperador, né? Mas cheguei lá, compreendi totalmente, né, o significado daquele. Anos depois, eu fiz a mesma coisa com um paciente que eu operei 3 vezes, fiquei 2 anos acompanhando ele, depois morreu, eu fui, e a família, o pessoal da família até se assustou, o doutor veio ao enterro, assim. Quer dizer, eu aprendi aquilo com alguém, não foi foi na faculdade, mas foi com um professor operando fora, né? Mas isso que tem que ver. Bom, toda sessão, né, ela tem, essa sessão não é uma sessão de distribuição de conhecimento formal, né, de discussão, tem debates, aqui não causa debate, mas eu acredito que algumas pessoas queiram falar, dar um testemunho, ou até perguntar alguma coisa da experiência de alguém. A gente vai ter um microfone aqui para abrir. O Otávio Portela já levantou a mão lá. Eu só peço que sejam breves, né? Eu lembro na verdade do Ricardo Cruz, porque a gente, para ter mais gente, para poder falar, e a gente continuar, ainda temos algumas coisas aqui na sessão reservadas. Por favor, Otávio, obrigado. Otávio Portela. Boa tarde a todos. Queria dar parabéns aos palestrantes, ao professor Camargo, o brilhantismo das suas palavras, e fazer uma correção ao Londres. Faltou uma coisa no currículo do Ricardo: botafoguense doente. É só. Obrigado. Tá certo. Quem mais? Fique à vontade. Ali atrás, por favor. Bom, boa tarde, parabéns pela sessão, parabéns aos palestrantes. Mas eu queria me recordar de uma cena, vou ser muito rápido, o Camargo até me citou na sua fala. O meu neto estava sendo operado pelo Ricardo e perguntou se eu gostaria de entrar na sala de cirurgia. Eu disse, não, eu fico ali fora. E, obviamente, eu sentado lá fora comecei a ficar desesperado, e a coisa começou a demorar mais do que eu imaginava, e eu cada vez mais angustiado, e, de repente, eu vejo o Ricardo sai da sala de cirurgia, ainda com aquele gorro, aquela coisa, me pega pelo braço e leva lá para a sala de cirurgia, onde eu vi o meu neto anestesiado, deitado, totalmente entregue à anestesia, e foi uma cena de uma emoção absolutamente inesquecível, a visão do meu neto ali, e levado pelo braço pelo próprio cirurgião, que era o Ricardo Cruz. Então, enfim, é um episódio da minha vida absolutamente inesquecível. Muito obrigado. Obrigado. Dr. Marcos Nível. Oi, Ricardo. Você tem memória, hein, Charles? Caramba, ITF, Índice de Tratamento Personalizado de Freitas Bolinho. Outra coisa, botafoguense doente é um pleonasmo, né? 3-1 ontem não vai lá significar grande coisa, etc. e tal. Mas, então, o Ricardo lidava sempre nos hospitais e tal, mas lidava muito no meu serviço lá de medicina hiperbárica, muito, por causa das lesões, das osteomielites actínicas e de mandíbula, etc., depois de radiação. E os doentes que desenvolviam, ele enviava para medicina hiperbárica, mas desde então, Camargo, eu perdia o meu sossego. Porque ele formatava um grupo de WhatsApp comigo, ele, o doente, a família, os principais idealizadores, e a cada 3 sessões ele acionava o grupo de WhatsApp e nós, então, tínhamos que discutir como é que estava o andamento das coisas, etc. e tal. Então, essa é uma recordação que eu tenho do Ricardo, e, claro, é uma brincadeira que eu perdi o sossego, mas uma coisa que aprendi com ele, né?
acompanhar o doente e conversar não só com a família sobre o acompanhamento, mas também com os pacientes os médicos que enviavam esses familiares para a doença. E para o tratamento daquela doença lá na hiperbárica. E a outra coisa que realmente era muito interessante, a reunião em si não cansava, não é que a reunião, essa coisa do horário, e fiz várias, até com o professor Camargo, por live e tal, eram as reuniões que precediam a reunião final, porque ele, então, marcava às 7h30, aonde ele estivesse operando, o procardíaco, comigo, fulano, Beltrano, exatamente às 7h30, para a gente, então, dar andamento à organização da tal reunião da qual ele participaria. Em geral, eram umas 4 ou 5 pré-reunião final e tal. Então, essa era... Fora quando era online, que tinha que discutir a luz. Caramba, meu Deus do Santo Cristo! Mas era genial, né? Ele realmente, como disse o Camargo, era único, né? Único, na sua obsessão, único. Obrigado, Marcos. Doutor Jacó aqui na frente. Vai chegar aí, doutor Jacó, já. Espera aí. Aqui, doutor Jacó. Bom, eu não pedi a palavra logo, porque fiquei preocupado de me emocionar, que todos os lives que eu ia fazer, eu parava porque eu começava... Mas tem alguns exemplos, nós vivemos juntos muito tempo, práticos do que o doutor Camargo, que é uma figura notável lá da academia. Primeiro, eu sinto uma solidão no meu consultório, nos fins da tarde, quando eu terminava, o Ricardo descia e a gente conversava sobre a vida. Segundo, quando ele queria uma segunda opinião minha, ele descia junto com o doente, via-o examinar e discutíamos juntos o caso. Sempre foi assim. Terceiro, o orgulho que eu tenho dele ter passado um tempo comigo no consultório para ver como eu tratava os doentes. Primeiro, ele via meu contato pessoal. O doente com câncer necessita, é rejeitado pela vida e você tem que abraçar. Não sei se ele... E ele fazia exatamente isso. Ele fazia mais. Ele fazia a barba dos doentes. Ele dava banho nos doentes. Isso é uma verdade que eu carrego. E o orgulho de toda a palestra que ele fazia, ele dizia, meu mentor é o Dr. Jacó Kligerman. É isso. Obrigado. Ali, por favor. Com licença. Eu sou Antônio Abílio Santa Rosa, eu sou médico geneticista, e acho que eu posso dizer que eu sou o único aqui que conheci o Dr. Ricardo antes dele ser o Dr. Ricardo. Quando eu era monitor de anatomia na UFRJ, ele era estagiário do professor de neuroanatomia e ele ficava lá dissecando o nervo facial, lá quando eu estava dissecando o cadáver normal, ficava lá dissecando, seríssimo, 30 e poucos anos ele, já com o bigode que ele usou durante boa parte da vida. E interessante isso. Eu depois reencontrei várias vezes, inclusive no Fernandes Figueira, mas quando eu comecei a ter a vida profissional como oncogeneticista, na primeira clínica que eu trabalhei, na COI, houve um momento em que ele foi convidado para dar uma palestra magna para a clínica. O auditório estava lotado, nunca vi que estava tão cheio, lotado o auditório lá na Torre do Rio Sul. E ele começou a dar palestra sobre aquela palestra que vocês devem ter visto várias vezes, ele sobre comparando o House com o Balint, essa aula magnífica dele. De repente chega, que tinham se atrasado, os donos daquele, Nelson Taik, a Mônica Shaw, ele para a aula e fala assim: alguém, por favor, ceda o lugar para o Dr. Nelson Taik e a doutora Mônica. Todo mundo levantou. Foi uma coisa fantástica. Esse é o depoimento que eu queria fazer nesse momento particularmente singular do Dr. Ricardo Cruz e como ele era essa pessoa sensacional. Tá bom, obrigado. Lá atrás, por favor. Depois aqui. O testemunho é mais antigo. O Ricardo, meu melhor amigo de infância no Colégio de Aplicação da UFRJ. Aos 11 aos 12 anos, ele comprava medicina e saúde. Aos 11, 12 anos, não sei, os mais velhos talvez lembrem dessa revista, a gente comprava outras. Ele dizia, vou ser médico aos 11, 12 anos. E com 15, 16, ele dizia, antes de entrar na faculdade, vou fazer tantos anos de cirurgia, tantos anos de cirurgia geral, já sabia, já tinha planejado tudo, apesar de jogar vôlei bem
e se ter uma banda com os amigos dele também. E para nós que não tivemos contato com ele durante um período, o que surge como curiosidade é que a gente não percebia a grandeza do Ricardo. Quem está muito próximo, às vezes, não percebe a grandeza da pessoa que está ao teu lado e só percebe mais tarde, quando ouve o testemunho de outras criaturas que tiveram contato com o Ricardo. Para alguns de nós foi uma honra ter convivido com ele. Queria fazer um parênteses antes de eu falar, porque agradecer ao Fernando Buigues, que ajudou a participar aqui nessa sessão, a montar essa sessão. Ele teve um problema de saúde, de última hora, não pôde vir, mas já está aqui me cutucando, assim, não esquece de pedir para o João Cândido Portinari falar. Falei, calma, que eu vou levar o microfone lá. Por favor, João Cândido. Muito obrigado, Ricardo. Eu queria agradecer, eu fiquei muito emocionado com os depoimentos que me precederam, Dr. Londres, professor Camargo, Charles, né, todos aqui. Eu talvez seja um dos poucos, ou o único, talvez, aqui, que não esteja engajado na nobre missão da medicina. Mas eu tenho grandes amigos médicos, né? E um deles é o Joseph Feinberg, de muitos anos, né? E eu estava no aniversário do Joseph, dia 6 de fevereiro de 2019, que é o mesmo aniversário da morte de meu pai também. E conheci ali o Dr. Ricardo. Né? O Ricardo, não vamos chamar de Dr. Ricardo, porque eu tenho assim, uma lembrança inesquecível, né, dessa figura humana extraordinária, né, que esteve entre nós. E, nesse momento, o Ricardo me convida para vir fazer uma palestra aqui no Grupo Humanidades na Saúde. Então, eu estava aqui nesse mesmo auditório, um pouco mais de 4 anos, foi dia 6 de fevereiro de 2020, e nós tínhamos discutido qual era o tema que eu deveria tratar, né? E chegamos à conclusão que era o sofrimento humano na obra de Portinari. Vejam que coisa... A tragédia da Covid ia chegar um mês depois. Quem diria que ela levaria o nosso Ricardo também, né? Então, eu só queria trazer esse pequeno depoimento, né, de muita emoção. Me lembro do carinho com que eu fui acolhido por vocês aqui, mesmo eu sendo um estranho no ninho, né? Então, muito obrigado a todos aqui. Ótima apresentação. Nós que agradecemos, porque trouxemos o assunto, Ricardo, foi uma das características, né? Trazer outras ferramentas para a medicina, né? E a pintura foi uma delas, né? A literatura foi outra. Então, o professor Camargo quer falar, por favor, você pode acionar aí, ele pediu para mim para falar, depois eu vou continuar aberto para a plateia, se alguém mais quiser. Eu estava dizendo que tinha visto no auditório 3 queridos confrades, o Jacó, o Oswaldo Moura Brasil e o Marcelo. Queria deixar o meu abraço para eles. E dizer que uma marca inequívoca do Ricardo, que os puritanos podem não considerar como virtude, era a dedicação protetora até o limite do tendencioso dos seus amigos queridos, o que explica por que ele é lembrado pelos seus filizados com tanto carinho. O Walterzinho, um amigo querido que temos em comum, ele se emociona ao lembrar do que o Ricardo fez na posse dele na academia. Encarregado do discurso da posse do Walter, Ricardo organizou um espetáculo audiovisual inesquecível. Ele reuniu dados biográficos do Walter e fez uma sessão memorável, sem precedentes na história da academia. Eu também provei dessa dedicação afetuosa do Ricardo quando decidi promover no Rio o lançamento de um dos meus livros de crônicas. Ele tomou para si a organização do evento, incluindo a seleção da livraria, o convite aos amigos e colegas, a disponibilização de um ambiente onde eu pudesse fazer uma espécie de introdução antes da sessão de autógrafos e, claro, tudo devidamente cronometrado. Cada um desses detalhes, de uma personalidade carinhosa e fraternal, contribui certamente para explicar por que os seus amigos não conseguem se habituar à sua ausência. Estão sempre à cata de uma data ou um aniversário para que possamos comemorar e falar dele, outra vez e sempre, como se precisássemos de um pretexto melhor do que a saudade que sentimos. Obrigado, Ricardo. Obrigado, professor. O microfone continua aberto para quem quiser fazer algum comentário. Por favor, aqui. Eu não ia falar, mas eu era muito amigo do Ricardo, desde que ele se formou.
O Ricardo, quando se formou, me procurou para ver como é que eu atendia os pacientes também. Mas não era isso que eu ia falar. Tudo que vocês já falaram do Ricardo é isso aí. Ele era único. Mas uma coisa vocês não falaram dele que eu acompanhei muito. Ele era um glutão. Ele adorava comer. E ele sabia que isso aí realmente era meu forte também, né? Então, é comum, de vez em quando, Ricardo, meu consultório era embaixo dele, no 309, ele no 409. A Ju Edmar deve saber disso, porque às vezes ele me ligava assim, bicho, vamos comer uma rabada ali no botequim, pô. Aí íamos nós, cansei de eu, Edmar, Ricardo, e em muita outra época eu tinha uma confraria, ele quando aparecia, não sei se a Denise não deixava ele lá, mas de vez em quando ele aparecia na confraria com uma maior vantagem. Então era uma pessoa maravilhosa em todos os sentidos, era uma pessoa única. Palavra que está ficando, né? Único aqui para todos nós. Por favor, ali atrás. Já foi. Ali. Boa tarde a todos. Depois da fala que me precedeu, eu me senti no compromisso de fazer uma colocação. Doutor Ricardo, eu sou nutricionista clínica, doutor Ricardo me deu o prazer de chegar ao meu consultório e ele disse que iniciaria uma conversa com muita necessidade de ajuda, mas que ele não gostaria de que eu tirasse do convívio alimentar o purê de batata e o chocolate. E eu me sinto muito bem de que, na orientação, eu deixei para que ele fizesse consumo quanto ele desejasse, dentro das combinações adequadas. Só humanizou a dieta, né? Só harmonizei a dieta. E a Denise sabe muito bem disso. Estou aqui com o maior prazer com a camisa. Harmonizou a dieta. É um carinho muito grande que tenho por ele, uma falta muito grande. Eu estou aqui do lado da Virgínia, eu vou continuar, então. Eu cheguei e a Virgínia disse assim, é como se ele estivesse bem aqui, né? E realmente é como se ele estivesse aqui. Vou contar como é que eu conheci o Ricardo. Era jovem e fazia formação psicanalítica, sou psicóloga. 11h da noite eu cheguei no Hospital Samaritano e a enfermeira falou, eu ia passar a visita numa paciente que tinha uma deformidade grave de rosto e ia ser operada pelo Tomás Nassif, e eu a acompanhava. E ela, como era muito novinha, gostava de dormir pela manhã e gostava de ser atendida à noite. E aí eu combinei com ela. Eram 11h, a enfermeira falou, tem um médico que quer falar com a senhora. Eu falei, comigo? Está lá no restaurante esperando a senhora. Eu falei, bom, eu vou ver primeiro a paciente. Aí liguei. Acabei lá, liguei para o restaurante. É Sara que está falando. Disseram que o senhor quer falar comigo e tal. Dá para você vir dar um pulinho aqui agora? Eu falei assim, será que o senhor pode falar o que é e tal? Porque eu tinha um bebê em casa, pequenininho nessa época. Ele falou, eu estou preocupadíssimo. Ele ia entrar na cirurgia no dia seguinte. Estou preocupadíssimo com a cirurgia, eu vou entrar, o Tomás me pediu, mas eu queria saber muito como é que ela está, se está bem preparada, como é que está a cabecinha dela. Eu falei, não se preocupe, ela está super bem e tal. No dia seguinte, ela foi operada. Quando eu entrei no quarto, lá estava o Ricardo sentadinho. Ficamos amigos a vida toda. E o meu doutorado foi com essas pacientes que eu encontrei no feriado. Ela me pediu, uma delas, pediu para tomar um coco no quiosque. E aí eu fui, ela disse, eu falei que eu vinha uma homenagem, né, para o Ricardo Cruz aqui. Ela disse, ele mudou minha vida. E mudava mesmo. Mudou, acho que a vida de todos nós aqui que conhecemos o Ricardo. Sem dúvida. Único. Sem dúvida. Bom, mais alguém? Vamos passar agora para, assim, fechando, né, depoimentos, né, Denise Loreto, né, para fazer homenagem. Quem mais conhece? Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos que estão aqui, a todos do Grupo Humanidades, né, que continuam acreditando nesse projeto, ao Hospital Samaritano pelo apoio, parceria. E eu ia falar outra coisa, mas agora, com tanto depoimento, eu pensei... Sempre alguém, né, na academia também falaram, vamos fazer uma homenagem ao Ricardo, homenagem póstuma.
E foram se passando esses anos e assim a gente, na verdade, não estava preparada para isso, né? 3 anos é pouco ainda, né? Para falta que ele faz. Então, e dessa maneira foi uma maneira alegre, lembrando a pessoa única que ele era, né? E, enfim, que realmente, como a Sara falou, se fechar os olhos, a gente pode imaginar que ele está aqui, né? E eu quero também contar uma coisa, né? Claro, fui paciente do Ricardo, mas ficamos juntos 27 anos, 29, né? Namorando, e tem uma coisa que eu sinto muita falta, assim, sabe? Quando eu vou num médico, quando, né, o Ricardo tinha uma coisa, quando ele falava com você, ele sempre colocava, não sei se vocês lembram disso, a mão aqui, né, alto, né? E ele é como se aquilo ali, sabe, era uma sensação assim, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E, enfim, é isso. Vou lamentar todos os dias, mas o que ele deixou entre nós vai ficar para sempre, né? Obrigada. Nós é que agradecemos, Denise, a continuidade do projeto. Eu agradeço sempre ao Ricardo Pereira pela oportunidade de estar aqui também tentando manter esse projeto adiante, mantendo esse projeto adiante. É muito bom. A gente tem 2 depoimentos gravados, Eric, para colocar aqui, né, de 2 testemunhos sobre Ricardo e humanidade. Pode liberar aí, por favor. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar vocês pela homenagem a essa grande figura e esse grande médico, que era o Ricardo, cuja trajetória serve de inspiração a tanta gente. Vocês estão hoje muito bem acompanhados. Eu sou um grande admirador do JJ Camargo, do Londres, de tanta gente querida que está participando do evento. O Ricardo ele deixou muitos legados, e um deles foi o de mostrar o poder curativo das artes, de frisar a correlação entre humanidades e saúde e de lutar para que esse tema seja cada vez mais incorporado ao dia a dia da medicina. E como que para ilustrar isso, esses dias o Globo deu uma página inteira de reportagem mostrando como o hábito de leitura, seja de livros ou jornais, é excelente para a saúde mental e traz inúmeros benefícios, chegando até mesmo, enfim, a impactar na mortalidade de modo geral. Recomendo a leitura. Como se vê, não é só a experiência prática que demonstra isso. Os estudos científicos também revelam como a leitura é libertadora, humanizadora, transformadora, catártica, empática, estimulante, desafiadora, mobilizadora, reveladora, protetora, terapêutica. Enfim, boas leituras vida afora, sob as bênçãos do inesquecível Ricardo Cruz. E obrigado e boa sessão. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estive uma vez já a convite do Ricardo Cruz. Eu tive uma impressão tão boa deles, uma pessoa tão calorosa, que me recebeu com tanto carinho. E, infelizmente, a gente perdeu o Ricardo, né? Uma perda grande para a medicina, de um modo geral, né? E o fato de ele ter criado esse encontro mostra a preocupação que ele tinha com esse lado da medicina, porque são iniciativas desse tipo que vão nos conduzir a um mundo melhor, né? E a uma prática melhor da medicina. Hoje nós temos uma responsabilidade muito grande com essa geração de jovens que vem vindo numa época tão difícil para exercer a profissão que todos nós escolhemos. Muito, muito obrigado a todos. Bom, como é organizado pelo Ricardo, né, eu estou continuando, tem todo um protocolo, horário a ser cumprido, tudo feito. A gente, no encerramento, né, eu chamo o Edmar, que normalmente ele encaminha o encerramento, comunica a próxima sessão e pede o vídeo de encerramento. O Ricardo gostava disso, né, de começar a sessão com um vídeo, como vocês viram, que era o vídeo que ele mais gostava, o Hillman, né, que a gente colocou no início, e sempre com vídeo de encerramento para chamar a próxima sessão. Eu agradeço de novo a direção do hospital, o privilégio de estar aqui, a Denise, essa oportunidade, né? Eu e o pessoal de Ipanema estamos aqui, o João, o Célio, conhecemos o Ricardo em Ipanema, né? Fomos residentes, depois conhecemos aqui, tivemos o privilégio de acompanhá-lo, e hoje estamos aqui podendo
homenageá-lo. Isso é muito importante. Muito obrigado pela oportunidade e homenagens nossas ao único. Edmar, por favor. Obrigado, Ricardo. A gente chegando ao final então dessa sessão, gostaria de fazer um agradecimento aos nossos convidados pelas ótimas apresentações, foi realmente muito emocionante. Fazer um agradecimento especial ao Dr. Ricardo Periar, ao Hospital Samaritano, por continuar a apoiar nosso projeto e dar segurança para que a gente consiga seguir com esse projeto. É muito bom estar aqui de volta ao auditório, aqui no Hospital Samaritano. Agradecer a todos que acompanharam até esse momento aqui no auditório, através da plataforma online e também através do Instagram, dos quais eu me despeço nesse momento, já deixando o convite para a próxima sessão que acontecerá em maio, sobre a saúde do curador. O tema será a saúde do curador. Dessa vez a gente vai encerrar a sessão um pouco diferente. Em vez de pedir a música, a gente vai dar chance aí para o próprio Ricardo fazer o encerramento. A gente está falando sobre a história do Projeto Humanidades, então ele vai falar um pouco sobre essa inspiração dele, do que tocou ele para chegar a esse ponto, e ele mesmo vai ter a chance aí de escolher a música para finalizar essa sessão. Tá bom? Eric, por favor. Abraham Exterman, que foi meu professor, como de muitos dos que estão aqui, foi um dos inspiradores do Projeto Humanidades na Saúde. Eu, um dia, assistindo uma das suas várias aulas na Santa Casa de Misericórdia, já muitos anos depois de ter me formado em medicina, eu voltava lá para assistir às reuniões, sentava na última fila, ficava encantado com as reuniões que ele organizava, muitas vezes com Décio Tenenbaum ao lado dele. Eu um dia sonhei estar na frente de uma plateia conversando sobre temas como esse num hospital privado. Eu fui convidado para fazer uma palestra na sessão ordinária do Hospital Samaritano de Botafogo, foi no dia 19 de maio de 2016, e o título da palestra era Interdisciplinaridade na Saúde, o verdadeiro encontro de saberes, e o Hospital Samaritano tem um auditório de 72 lugares, a sua média de presentes nas sessões ordinárias costumam ser entre 20 e 40 colegas, como acontece habitualmente nas reuniões científicas, e naquele dia apareceram 90 pessoas, não havia lugar para todo mundo sentar. Eu, então, baseado nesse fato, que me trouxe muita curiosidade, também no fato de que, habitualmente, no hospital onde eu encerrei a minha carreira na saúde pública, eu fazia reuniões embutindo temas que permeiam, na verdade, os aspectos técnicos da cirurgia de cabeça e pescoço e da cirurgia crânio-maxilofacial, que são as especialidades às quais eu me dedico. Me dedico à cirurgia de cabeça e pescoço e a uma área de atuação médica, que é a cirurgia crânio-maxilofacial. Então, fazíamos rotineiramente, e eu fiz isso durante os meus 36 anos de vida pública, para os meus fellows, reuniões que falavam sobre cinema, sobre teatro, sobre literatura, vários. Luiz Fernando Galego foi várias vezes ao INTO, Sara Kislanov, várias pessoas foram debater, e eu, então, apresentei esse projeto ao Hospital Samaritano, de nós fazermos, dentro das sessões ordinárias, que são toda quinta-feira, de 12h30 até 14h, na primeira quinta-feira do mês, fazer uma sessão que eu propus, o título pudesse ser Humanidades na Saúde. E aí eu me lembro dessa frase do Oscar Niemeyer, que eu já projetei várias vezes. Oscar Niemeyer dizia: toda escola superior deveria oferecer aulas de filosofia e história. Assim fugiríamos da figura do especialista e ganharíamos profissionais capacitados a conversar sobre a vida. Simples assim. E eu agradeço ao Ricardo Periar, que é o diretor executivo do Hospital Samaritano Botafogo. Foi ele que aceitou esse projeto, que depois, então, foi aceito pelo Américas Serviços Médicos. Charles Suleiman, que esteve aqui hoje pela manhã, nos ajuda a estar mantendo esse projeto. E essas são as fotografias da primeira sessão Humanidades, no dia 7 de julho de 2016. Haviam 73 colegas na plateia. O relator foi Nelson Goldenstein, a comentadora foi Lilian Sheikhman,
dizer para vocês qual foi, então, a música que eu escolhi para terminar o simpósio. E essa música ela foi composta, na verdade, por um grupo que se conheceu, na verdade, em Minas Gerais, são todos eles mineiros, com exceção do Sérgio Magrão. Sérgio Magrão é contrabaixista e, nesta música, na verdade, ele fez a melodia. A letra é de Luiz Carlos Sá, ele não faz parte do grupo 14 Bis, ele fazia parte de um trio Sá, Rodrigues e Guarabira. Luiz Carlos Sá é o letrista dessa música, ele que é muito amigo do Sérgio Magrão, e gostaria de citar Oscar Wilde, com essa frase maravilhosa: a emoção pela emoção é a finalidade da arte, a emoção pela ação é a finalidade da vida, e dessa organização da vida a que chamamos a sociedade. Eu vou mostrar essa música para vocês, lembrando que, infelizmente, Flávio Venturini saiu precocemente do grupo 14 Bis para uma carreira solo. Vocês vão ver aqui o grupo original, na bateria Eli Rodrigues, no teclado Vermelho, na guitarra o irmão do Flávio Venturini, que é o Cláudio Venturini, no contrabaixo e vocal Sérgio Magrão, o único carioca do 14 Bis, e eles convidam para o vocal Beto Guedes. Essa música, para mim, é a música que eu gostaria de ouvir no final desse simpósio. E antecipadamente agradeço a presença de todos vocês.